Fala, nação tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estamos começando mais um conteúdo, dessa vez mais um corte aqui do Seleção On, meu amigo. Debate acalorado entre mim, Neto e Mitra, falando a respeito do momento que vive Jean Lucas, herói do título do Bahia no último sábado, né, em relação a críticas por parte do torcedor. Será que as críticas são desproporcionais? É o que a gente vai discutir no vídeo de agora. Mas antes de começar, eu te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Estamos em busca nessa temporada dos 100 mil inscritos. Conto com vocês para que, engajando esse vídeo, faça com que o YouTube dissemine ele pela plataforma e faça com que chegue mais, né, inscritos aqui pro canal. Assim você ajuda diretamente no crescimento do Tricolor. Falar também da Geraservice, que é nosso parceiro aqui no canal. Você já sabe, meu amigo, no @Geraservice_geradores você tem tudo para geradores, meu amigo. Venda, aluguel, manutenção, locação. Entre em contato com a Geraservice e faça a sua cotação, tá bom? Mandar um abraço meu parceiro Eilan, meu parceiro Paulo Sérgio, representantes dessa empresa maravilhosa. Falar agora, né, do debate, meu amigo. Será que as críticas a Jean Lucas têm sido desproporcionais por parte da torcida do Bahia? Ou, de fato, o jogador merece aquele puxão de orelha? Vamos ver aqui o que é que foi dito no Seleção 1. Não merece as críticas que vem recebendo, pelo simples fato de que Jean Lucas entrou para a história do Bahia. E fica nego falando aí, mas isso foi em 2025, irmão, o jogador não é robô não, irmão. Você não tá jogando PlayStation não, que você aperta o A, o B, o C, aperta aqui. Não é, irmão, o cara é um ser humano, irmão. O cara não vai jogar bem em todos os jogos, não. O cara não é máquina, não. Agora, torcedor do Bahia tem mania de achar que ele só joga mal quando ele não faz gol, ele não é obrigado a fazer gol. Ele entrou para a história como o maior volante da história do Bahia, porque é o único que jogou. Mas não tem da história do Bahia, não, que tem Paulo Rodrigues. Vai não, peraí. Mas ele entrou para a história como o único volante, o único jogador volante que jogou pela seleção brasileira para chegar do Bahia. O único da história. Não tem nenhum. Baiaco não jogou seleção, Paulo Rodrigues não jogou seleção. Nenhum. Tô mentindo? Ele é o único jogador, volante, a jogar pela seleção brasileira vestindo a camisa do Bahia. O cara entrou pra história do clube. E tem que respeitar essas coisas, pô. O nego acha que todo mundo é descartável, ele jogou mal 3 jogos, bota ele no banco. Não é assim não, irmão. O cara com um jogador que tem o potencial de ir pra seleção, como o Jean Lucas tem, você tem que dar moral ao cara. E antes de criticar a Cauli, só vou estar falando desse miserável agora, eu cheguei a fazer post no meu Instagram só pra Cauli, dando moral pra ele, incentivando ele, porque eu queria que ele voltasse a jogar como jogava antes. E outra coisa, eu vi que ele não queria jogar mais, como ele vai mandar ele se lascar? E outra coisa que Gabriel Xavier falou que é importante também pra ser dito, a pressão no Bahia tem que existir. O Bahia é um time gigante, pô. Se você não quer ter pressão, você vai pra um time menor, vai pra um time minúsculo. Mas Neto, o Bahia exagera. Não, eu não tô falando de Jean Lucas especificamente não, tá? Eu tô falando do contexto geral. Jogador do Bahia, vocês têm que entender uma coisa. E tudo bem que eu acho que tem crítica que é desproporcional, sim. Eu concordo com você nesse ponto. Concordo com você em relação ao Jean Lucas nesse sentido. Mas o meu ponto é o seguinte. Em momentos como os do contra o O'Higgins, que o Bahia é eliminado de forma vexatória, você, atleta do Bahia, não tem que se incomodar com crítica ao Bahia não, velho. Porque o que aconteceu contra a Juazeirense na Fonte Nova, aquilo ali é a essência do torcedor sendo manifestado. O cara tá ali pra poder se manifestar e cobrar. Beleza, e aí, você vê como o cenário muda. Do jogo do final de semana pro outro. De um lance de semifinal pra uma final. De um protesto pro outro, velho. Não, o torcedor tá certo muda. Bahia, Mas é porque, Mitra, porque tem atleta que tem que entender isso, cara. Não, ele tem que entender isso, tá? A gente aproveita o espaço ali no gramado, inclusive na final, no sábado, pra ter algumas conversas e poder esclarecer algumas coisas em relação a isso. Então, assim, imagine que tem gente que possa estar me chamando de baba-ovo de Jean Lucas. Quem foi que fez a crítica a Jean Lucas? Quem foi que botou a cara e chamou ele de bunda de Tanajura, que ele não tava marcando ninguém? Lá no final de 2024, que o Bahia teve aquele segundo turno péssimo. Sim. Fui eu que falei, bunda de Tanajura, preguiçoso, não tá marcando ninguém. Eu critiquei ele. Eu fiz crítica a ele, Neto viu. Sim. Eu fui no meu Instagram e critiquei ele. Ainda botei o apelido de bunda de Tanajura, que ele tava marcando ninguém. Mas só que da mesma forma que eu critico, você que tá do outro lado aí falando que eu sou baba-ovo dele, você nunca fez nada, rapaz, pelo Bahia. Você nunca fez nada, no máximo você tá aí, paga 2 ingressos pra Fonte Nova. Você nunca fez nada pra ajudar o Bahia, eu boto minha cara.
Eu critiquei Gianluca quando ele mereceu. Eu fui lá e falei, preguiçoso. Ainda mostrei o lance do jogo Bahia Atlético Paranaense, que o cara passa por ele, não marca o cara vai lá e faz o gol. Ainda mostrei o lance. Critiquei agora. Em 2025 ele melhorou muito. Melhorou, jogou demais. Foi pra seleção brasileira. E esse ano, 2016, eu não acho que ele mereça crítica. Porque eu não acho que ele tava mal. No dia que eu achar que ele tá mal e mereça, eu vou criticar. Porque eu não tenho rabo preso a ninguém. Agora, enquanto eu achar que ele não merece, eu não vou criticar. Porque tem 1, 2, 3 aí que quer. Que parece que tem torcedor do Bahia que é uma metralhadora, porra. É isso. De crítica. Agora saiu o Calil, agora vamos outro. Agora vamos outro. Vamos aqui ficar criticando todo mundo. Todo mundo, porra. Velho, eu não sou o Pode cara... ser assim, pô. Eu não sou o cara de, porra, quando as coisas estão mal, a gente não vai dizer que tá o cenário de terra arrasada. Nem eu acho que tem que ser quando tá tudo bom, que tá mil maravilhas. Eu acho que a gente tem que sempre ter o meio termo, sempre tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas isso acontece em todos os lugares do Brasil. Isso, infelizmente, é um problema cultural do nosso país e como um todo no futebol. Então, acho que vai ser difícil a gente conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio em todas as pessoas. Mas eu repito e acho que o Bahia tem que ligar esse alerta. E quarta-feira, temos que entrar mais uma vez ligados e temos que entrar com a postura do segundo tempo. Entrar com aquela vontade, com aquela entrega e intensidade. Mas, assim, o Bahia não pode dar sopa ao azar e tem que entrar já com outra confiança. 2026 começando de fato, porque, cara, não dá pra gente vacilar como vacilou no primeiro tempo, não. Se o Vitória tem um pouco mais de qualidade... Agora 100% os focos seriam, né, se tiver um pouco mais de qualidade, a gente ia tomar mais de um gol no primeiro tempo. Então a gente vacilou... Mas você sabe também que é outro jogo, né? É outro jogo. Vai ser outro jogo. Até não, o Vitória é outro também jogo. É isso que eu quero, outro jogo, inclusive, aproveitar, porque chegou o momento dos caras virarem e recuperar aquela boa fase do ano passado. E o Bahia não tem mais a desculpa, né? Do calendário. Então agora é time titular, irmão. Todo jogo, irmão. Porque não tem mais aquele calendário apertado. E repito, desse time titular aí, os que estão ainda mantendo o nível do ano passado, pra mim, Ronaldo, a gente tem que falar sobre Ronaldo. Ronaldo fez um grande jogo contra o Vitória. Quando apareceu, foi bem A defesa que ele fez no começo do jogo ali foi muito boa. Foi uma defesa importante. Gabriel Xavier fez uma boa partida também. Deu um excelente passe fez uma boa partida. E cadê a torcida? Cadê a torcida agora que tava enchendo o saco do cara? Rapaz, o lance que ele vai pegar o Fábio no segundo tempo, que ele consegue dar um desarme importante. Foi muito importante nesse quesito Jogou melhor que Mingo. Jogou melhor que Mingo, pô. Por que ninguém tá falando agora? Exato. Mas na hora de esculhambar o cara, aparece um monte. Não, mas também não tá na hora de... Tá na hora de continuar pegando no pé. Porque ele vinha jogando muito mal há muito tempo. Não é um jogo que vai fazer não é isso. com que isso mude. Mas também pelo amor elogiou. de Deus. Não, também não vinha com esses exageros. Mas também ninguém elogiou o cara, né? Jogou bem, ninguém fala. A obrigação dele é jogar bem. A obrigação dele é jogar bem. Ele tem muito tempo jogando mal, irmão. Muito tempo jogando mal. Eu não acho que ele tá tão mal assim também, não. Eu acho que no jogo do O'Higgins... Pera aí, eu acho que no jogo do O'Higgins deixaram a bola muito no pé dele. Concordo. Mas vamos lá. Que foi errado ali. É isso. Eu acho entendeu? que... Muita bola no pé dele pra ele armar o jogo. Ele não é de armar o jogo, cara. Zagueiro, pô. Zagueiro é pra armar jogo, pô. Exceção de Everton Ribeiro e Ronaldo, eu acho que alguns estão em oscilação. Eu acho que o William José conseguiu voltar aí a... acho que ele conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade nesses últimos dias aí, nos últimos jogos. Quem, o William José? Fez 2 gols contra o Higgins, tem feito participações importantes. Vamos falar a verdade, os jogadores que estão mal hoje no Bahia, no dia de hoje, é Ademir, que não tem jogado bem, que foi substituído no intervalo do Bavi. Que pra mim tem um asterisco aí, por conta da Você falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas pode ter sentido aí. O fato de Roman Gomes também tá mal pra caramba. Infelizmente, porque é um jogador que eu elogiei a contratação. E não estou queimando o jogador, não estou mandando o Bahia mandar ele embora, não estou dizendo que não é pra dar moral, não estou mandando vaiar o jogador, estou fazendo nada disso. Só estou falando um fato. O fato é, ele não tem jogado bem no Bahia, ele não jogou bem. Ele até agora não disse pra que veio, mas não é pra vaiar o cara. É porque a galera também, porra, quando você fala uma coisa, já aumenta. Não é pra vaiar o cara, é pra dar moral pro cara, pra ver se o cara encontra o futebol dele no Bahia. Agora eu tô falando de fatos. Até hoje, Roman Gomes não jogou bola. Acho que o único jogo dele bom foi contra o Vitória lá no Barradão, que ele fez um jogo interessante. Que ele fez um jogo time seguro, reserva. que o Bahia foi com o time reserva. Ainda enfrentando oscilações também. Acho que ainda não conseguiu se encontrar ainda no Bahia o Roman. Acho que isso é questão de adaptação, questão de dar sequência. E a gente espera que quarta-feira, por exemplo, ele possa fazer um jogo melhor. De velocidade, não entrega intensidade. Mas ele deu passe pro gol do Jean Lucas, né, no primeiro lance, de cabeça. Foi voluntarioso também. E nesse lance aí,
Passou por ele? Passou, tentou de letra. Mas é um cara que apareceu de forma importante pra poder ajudar o Bahia nessa partida. Neto, velho, ainda bem que eu sou coerente com as porra que eu falo, senão eu tava fudido nessa porra, velho. Semana toda da minha live, a galera pedindo pra eu falar pra botar Jean Lucas no banco. Semana inteira. Quinta-feira você pegou ar com a galera relaxando. Peguei ar com a galera, falei, Jean Lucas não pode ser banco, velho. Como é que um cara tá na seleção brasileira há 3 meses atrás na seleção, jogando, depois de 3 meses o cara é uma merda, vai pro banco, velho. Que loucura é essa? Eu não vou nessa. Tá errado isso, Jean Lucas é titular do Bahia, joga muito. Graças a Deus, o cara fez 2 gols que deu o título pra gente. Ainda bem, meu irmão. Que, meu irmão? E você viu como é que ele comemorou no primeiro gol que ele fez? Fez assim, fala fez muito. Fez assim, né? Ó, pra quem? Pra você. Foi pra você, Thiago Mitra. Pra mim não que defendi ele. Foi pra você aí que tá do outro lado da tela agora. Ó o que ele fez aqui, ó. A galera fala muito, porra. Baraúna foi no programa de Juliana na Bandeirantes e falou isso aí de Jean Lucas. Não, que Jean Lucas não tá bem. Eu vi essa semana ele falando. Jean Lucas não tá bem. Eu fui e falei, velho, Jean Lucas é titular. Jean Lucas fez o gol, fez assim, ó. Não, ele é titular. Vocês falam muito. Ele é titular, mas ele não tava bem, Mitra. Isso você tem que assumir. Ele não tava fazendo um grande ano até agora. O cara é volante, irmão. Você quer o cara faça agora gol. Ele é agora- volante, mas ele é o volante que aqui no Bahia se tornou o cara que ele é hoje. Sim, pô, mas o cara não tá bem quando Claro. não faz gol. Não é porque quando faz vocês gol, estão não. medindo isso. Não. Quando o cara não faz gol, ele não tá bem, mas Cara, ele não é obrigado a Concordo fazer com o gol. Mitra aí. Não, beleza. Ele não é obrigado a Parece fazer gol que- todo parece jogo. que Ninguém o tá futebol cobrando o Jean de- Lucas de ser o cara artilheiro Não. do Bahia, pelo amor Parece de que Deus. Jean Lucas só aparece no Bahia Exatamente. quando faz gol, pô. E não, O é cara assim. joga bem, não fez gol. Aí o Bahia perde e o cara jogou O mal. argumento nunca pode ser esse, que o cara não tá bem porque não tá fazendo gol. Mas ele não vinha bem. Não vinha bem. Não vinha bem quando? Não Neto? vinha Qual bem, foi o jogo, cara? O Bahia não vinha bem no ano, velho. Qual foi o jogo que ele não foi bem? Velho, o Bahia como um todo não vinha bem. Porra, o cara fez um golaço contra o Corinthians. Não sou eu que tô Belmiro. falando, não. Rogério tá falando que o Bahia teve uma queda de produção em relação ao ano passado. Não quer dizer que ele não seja importante, que ele não mereça essa seleção brasileira. Entenda o ponto, o X da questão é esse. Jean Lucas se tornou o cara artilheiro aqui no Bahia. Aqui no Bahia, ele se tornou o cara de seleção brasileira. Mas esse ano, o Bahia, como um todo, caiu de rendimento. Chegou na final mal no primeiro tempo, velho. Foi o primeiro tempo bizarro do Bahia. Sim, mas Não eu tô podemos falando de desmerecer uma o título, coisa. não Eu podemos. tô falando de Jean Lucas no banco, tem nada a ver com o primeiro tempo do Bahia. Não. O que não impede do cara ficar no banco de Você falou reservas. que Jean Lucas tava mal. Eu não acho que ele tava mal esse Jogador não é ano. substituível, não. Jean Lucas, porra, reconhecimento pra caralho. Seleção brasileira. Foi muito bem ano passado, ano retrasado. Ajudou pra caramba o Bahia. Mas o cara não é substituível, não, velho. Se ele tiver mal, tem que colocar Mas ele. o que tá mal é fazer um jogo ruim, tira o cara. Não é fazer um jogo ruim e tirar o cara. Entenda o argumento, Mitra. Ele não vinha bem. Você tá falando como se ele tivesse bem. Não, eu acho que ele tava tranquilo, jogando futebol bom, de boa, pra beleza, ficar no titular do Bahia. Fez o gol contra o Corinthians, fez um golaço. Foi Sim, muito mas se importante. você de novo botar pauta, irmão, ele é volante, ele não é obrigado a Mas fazer eu gol. não tô falando que ele tem que ser o cara artilheiro do time, velho. Mas o cara é volante, O desempenho. irmão. Eu O acabei cara de não falar. é obrigado a fazer Beleza, gol. mas eu não tô falando que ele tem que fazer gol. A questão é que Jean Lucas, assim como grande parte do elenco do Bahia, não faz até aqui um grande 2026. Não concordo. Em comparação Agora- com o ano passado, agora, ó, o Bahia concordo. teve sim uma queda de Deixa- ó. rendimento. O Bahia teve queda de rendimento, sim. Ganhou vitória, baita segundo tempo, excelentes modificações de Ceni. Jean Lucas decisivo pra caramba mais uma vez pro Bahia. Assim como foi na Libertadores da América, também passando por essa fase de crítica. Mas não impede, cara, jogador tem que ser criticado, sim. Não tem que ficar com esse mimimi, não, cara. Tem Esse que negócio ser aí. criticado, calma, quando calma. merece. Mas Posso falar? merece, velho. Não, Posso falar, mereceu. pô? Pode, pô, fale. Eu Tem que falar. concordo em parte com o que o Neto tá falando, que jogador tem que ser criticado. Agora eu acho que existe 2 pesos de 2 medidas na torcida do Bahia. Com certeza. Por exemplo, Cauli passou 2 anos e não recebeu metade da proporção que teve as críticas de Jean Lucas, por exemplo. Metade. Quando ele tá jogando na média, quando ele tá jogando no normal, como o Mitra falou, né? Porque quando ele faz gol, ele tá acima. Tanto é que ele foi convocado para a seleção brasileira, porque ele estava se destacando acima do normal. Aí a gente colocou na cabeça que esse era o normal de Jean Lucas. Não, ele tá numa fase excelente, o que proporcionou a ele chegar na seleção. Agora, quando ele tá jogando na média dele, no normal, porque o cara não vai jogar a temporada inteira acima da média. E Tanto nem é vai fazer gol todo jogo. e nem vai fazer gol todo jogo, porque ele é volante. Com Ele não certeza. deve ser cobrado por isso. Aí, quando ele tá na média, a galera tá, ó, lascando. Antes dos 2 gols, velho, eu olhei pro telão, eu juro a você foi lá, pegou o carregador, o jogo começou. 7 minutos. 7 minutos. Eu fiz questão de, quando eu vi a situação,
levantar meu olho pra olhar pro telão pra ver a minutagem do jogo. 7 minutos de jogo. Tinha 3 caras ali xingando o Jean Lucas de tudo quanto é nome. Não, isso aí não existe. De tudo quanto é nome. Eu falei, porra é essa, pô? 7 minutos. Um cara que provavelmente seria um dos caras que poderiam, de fato, aparecer no Bavi e fazer gol. Tanto que fez. Como já fez em outros momentos. 7 minutos os caras xingando o Jean Lucas de todas as formas. Isso agora, aí na final Mingo já teve numa fase extremamente abaixo e eu não vi ninguém fazer o que faz com o Jean Lucas, por exemplo. Não vi. Concordo com O você. próprio Roman Gomes jogou muito abaixo ontem, saiu do jogo. Claro, tem a euforia do Bahia ser campeão, ninguém vai ficar querendo criticar. Mas ainda assim, não vem jogando bem há uns 3 jogos já. E eu não vejo a quantidade exagerada de críticas Eu concordo que eu com vejo você. com o Jean Lucas. Eu concordo, cara. Eu acho que assim, sempre tem um culpado. Sempre tem alguém que o torcedor ele quer colocar ali como alvo. Vou falar Você também de falou Eric agora sobre Pulga. Cauli. Você falou sobre Cauli na instante. Pulga é outro que tá muito abaixo e eu não vejo metade das críticas que Jean Lucas E eu acho que não merece ser titular do Bahia. Acho que Sanabria merece a posição já há algum tempo. Sanabria ele foi bem em um jogo ou outro, o Eric Pulga, esse ano. Foi bem contra o Higgins da Fonte Nova, fez uma boa partida, mas jogador não é insubstituível. Eu acabei de falar sobre isso. E o que você falou agora, pastor, é muito importante, porque o Bahia e a cultura de sua torcida tem muito disso. E o futebol brasileiro como um todo, isso não acontece aqui não, tá, gente? Porque, vamos lá, O Palmeiras é assim, no a Flamengo crítica é assim, sempre tudo vai é ser mais focada em um setor, mais focada em um atleta. Sempre vai acontecer, e eu concordo com você. Existe sim uma crítica desproporcional ao atleta Jean Lucas. Concordo com você. Mas, assim como o Jean Lucas, como você mesmo disse, Ramos Mingo não faz uma temporada igual ao ano passado. Não tem o nível que teve no ano passado. Eric Pulga não tem esse nível. 2025. Eric Pulga não chega nem perto do que foi Não chega. Do primeiro quando semestre. ele iniciou no Bahia. Não chega nem perto. não Ele chega. não é nem 50% do jogador que já foi aqui com a camisa do Bahia. E eu não vejo essa quantidade de críticas pedindo pra que ele saia do time. Hoje. Pedindo pra que... eu vi gente falando ontem que o Bahia deveria aproveitar o momento que ele fez 2 gols, atrelado aí a Não, isso aí ano eu passado vi, ter eu sido vi. convocado, e tentar engatilhar uma venda de Jean Lucas como se fosse fácil o Bahia substituir Jean Lucas. Não existe isso. Não Não tem existe nenhum, isso. não. Com a dificuldade que o Bahia tem no mercado da bola de encontrar jogadores e fazer com que eles vinguem aqui, o cara tá me dizendo que o Bahia tem que engatilhar uma venda pra Jean Lucas, pô. Não tem nenhum. Maluquice é essa, velho? No elenco do Bahia não tem nenhum volante que jogue igual a Jean Lucas. Não nenhum. tem, não tem. Não Nem tem. Alexandre faz uma função diferente, Acevedo faz outra, Jean Lucas faz outra. Não tem nenhum igual a Jean Lucas. Eric